Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, ótimo. Muita chuva, né? Esse final de semana foi intensa a chuva, né? E tem previsão até quinta-feira, parece que até quinta-feira tem essa previsão, né? E Salvador, eu sempre falo, né? Salvador é uma cidade que não combina com chuva, vocês já viram, né? Salvador combina com sol, né? Mas a chuva é necessária, né? Às vezes em quando é necessário. Bom, pessoal, já estamos na aula 12. Vocês lembram que eu falei para vocês que depois da aula 10 ia passar muito rápido? A gente já está na 12, ó. Semana que vem já é a 13. Daqui um pouquinho, ó, vocês já estão criando asas lá para o ciclo 2. Aí vocês vão sentir saudade do básico, viu? Vão sentir saudade do básico. Brincadeiras, né? Mas hoje o nosso tema é muito interessante. A gente já veio com a aula de mediunidade, aula de médiums. Hoje a gente vai falar sobre obsessão. E na próxima aula a gente vai falar sobre desobsessão. Então, essas 4 aulas são as sequências assim, muito interessantes, tá? É que eu falo assim, que são aulas importantíssimas para muitos de vocês que estão começando a desenvolver a mediunidade, né? E essas 4 aulas falam diretamente da nossa mediunidade. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre desobsessão, obsessão. Tá? A gente vai fazer um combinado. Quando alguém de vocês quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, o microfone vai chegar aí, e aí vocês façam a pergunta no microfone. Por quê? Porque as aulas são gravadas. E as aulas gravadas, e às vezes os internautas estão assistindo e aí não conseguem ver o contexto, ver o facilitador respondendo, mas não fica sem contexto, porque não ouviu a pergunta, né? Então é muito importante. Tem dúvida? Levanta a mão e pergunte. Pode perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Não tem. A única coisa que a gente vai tentar balizar é que não fujam muito do tema, tá? Então a gente está falando sobre desobsessão. Então tem temas que a gente vai falar mais lá na frente ainda, vai ter mais aulas. Então, no momento se fugir, eu vou dizer, olha, essa pergunta é para tal aula ou para tal ciclo, tá? Também tem algumas perguntas que a gente não vai responder aqui porque não é desse ciclo, é só nos ciclos mais lá na frente, e daí a gente já está adiantando e já está fugindo do nosso tema. Tá? Então, hoje é obsessão. E aí a gente vai ver qual a ideia, o que vocês pensam quando a gente fala em obsessão. Eu falei aqui obsessão, o que veio na ideia de vocês? Primeira coisa que vem na ideia quando fala de obsessão. Boa noite. Boa noite. Me vem à cabeça assim, algum espírito influenciando o outro. Sim. Pode ser encarnado ou desencarnado. Ou pode ser encarnado e encarnado. Não sei se desencarnado e desencarnado também. Eu li alguma coisa sobre isso. Depois, lá na frente, a gente vai ver tudo isso que você falou aí. Tá ok, tá? Tem diversos tipos de obsessão, tá? A gente vai ver lá na frente, a gente vai ver todos os tipos e a gente vai falar um pouco sobre cada tipo desses, tá? Diga, Silvana. A obsessão me vem à cabeça a ideia de alguma coisa muito cheia, confusa, né? Cheia, pouco confusa, clara, escura, sim. né? Enfim, isso. Ok. Mais alguém? Eu acho assim, que são pensamentos, sentimentos, emoções direcionadas de forma doentia, de forma exagerada e de forma compulsiva.
a questão da obsessão, né, quando a pessoa, ou o que quer que seja, é obcecado por alguma coisa, ela não para de pensar naquilo a Sim. ponto de ser um comportamento realmente nocivo. Isso. Então, eu penso de uma forma geral, né? Ok, tranquilo. É isso mesmo. Então, a gente vai ver no decorrer da aula que tudo isso que vocês falaram até agora é exatamente tudo isso, tá? Tudo isso que vocês falaram. E tem mais coisas ainda, viu? Boa noite. Boa noite. Fixação sobre algo ou alguém. Ok, também, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Eu passei por um processo de Obsessivo. obsessão. Sim, Na pandemia, eu via muitas vozes. Minha vida virou do nada. E eu fiquei um tempão ouvindo vozes, gente zombando de mim. E minha família ficou toda contra mim. Um negócio bem esquisito, viu? esquisito, né? Eu procurei ajuda, mas estava o centro tudo fechado. Mas eu sou messiânica, eu recebi muito jurei. Sim, E também eu tive que ir até na casa de Umbanda procurar ajuda, né? para procurar ajuda, sim. Apometria, aí fiz um período de apometria. Apometria é importantíssimo também. Sim, Foi aí que foi passando e foi embora. Mas ok. foi um tempo horrível, eu não conseguia dormir. Era dia e noite me perseguindo, falando no meu ouvido, vozes de duas mulheres, que eu lembro. Sim. E de um mentor também, que era É. uma pessoa que falava do bem, mas duas do mal. Duas do mal, né? É. Então, além desse... Lembra que eu falei no início da aula que a gente falou de mediunidades, médium, obsessão e desobsessão? Está tudo conectado, está tudo interligado. Além de você estar desenvolvendo sua mediunidade, está desabrochando, lógico que você conectou com alguns espíritos que não estavam, vamos dizer, querendo lhe prejudicar. Mas a gente vai ver na aula aí, vocês vão ver como isso é normal. A gente sofrer processo obsessivo, tá? Mais alguém, gente? Então vamos continuar aqui, tá? Objetivo geral. Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. E vocês têm dúvida que os espíritos influenciam a gente? Não, né? Porque tanto os desencarnados influenciam, como os encarnados também. A gente é influenciável. Lá na frente a gente vai ver, tem um negócio atualíssimo, que influencia demais na gente. Tá? Então, a gente sempre está à mercê dessas influências. Aí, quem está no comando de tudo isso somos nós. Aí, aquilo que a gente fala, né? A gente tem que ter o filtro para ver o que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita. Tá? Então, o filtro é nosso. Essa aula é muito para reflexão nossa, começar a olhar para dentro de nós. Tá? Porque os nossos problemas não estão do lado de fora. Os nossos problemas estão dentro de nós. Tá? Todos os problemas dentro de nós. Agora vamos ver os específicos. Estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial e que todos estamos sujeitos. Tá? Aqui na frente a gente vai diferenciar o que é obsessão e o que é influência espiritual. Aí vocês vão ver, tem uma pequena diferença entre as duas aí. Tá? Definir os principais tipos de obsessão. Tá? A gente vai ver, tem 3 tipos de obsessão aí, a gente vai definir e vai dar uma passadinha em cada um desses aí. Tá? Definir quais os fatores que predispõem que ocorra a ocorrência da obsessão. Tá? Quais os fatores que todos nós temos que vai ativar esses processos obsessivos. Tá? E todos nós temos esses fatores. Depois eu vou passar uma listinha lá, vocês vão ver que a maioria de nós tem a maioria de todos aqueles fatores lá. Tá? E explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Como que eles, através do que eles se conectam com a gente
para obsidiar a gente, tá? Não fiquem assustados, não. Eu estou vendo assim que está todo mundo falou em obsessão, está todo mundo assim, ó. Não, é tranquilo, gente. Não, tranquilo, tranquilo, tá? Não fiquem assustados, não. E aí, influências espirituais, ó. Lá na 459, lá no Livro dos Espíritos, eles perguntam: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Sim, né? Olha o que eles respondem. Sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ó, lá no Livro dos Espíritos dizendo isso. Ó. Então, observem, fiquem atentos, que às vezes a influência é tanta que muitas vezes eles que dirigem a gente. E aí, ó, a gente vai falar aqui sobre a influência espiritual e a obsessão, tá? Ó, influência é ação sutil, boa ou má de um espírito sobre o outro, tem caráter eventual, sem intenção ruim. Tá? Sem intenção ruim. Então, é aquele espírito que se aproxima de você, às vezes para lhe dar uma dica, para estar do seu lado, é seu amigo espiritual, que está ali do seu lado. Ele nunca tem a intenção ruim, ele sempre está ali com boas intenções. Tá? E olha o que é a obsessão. É ação persistente de caráter contínuo, tá? Um caráter contínuo, que um espírito exerce sobre o outro. É sempre negativa. Ó. A obsessão sempre é de caráter negativo. Às vezes acontece que, quando inicia uma obsessão, às vezes o espírito não tem intenção de prejudicar a pessoa, mas ele vai ficando muito tempo junto de você, vai ficando, vai ficando e vai ficando. Quando vê, você está sendo prejudicada pela companhia dele. Tá? A gente vai ver também mais lá na frente alguns casos que acontecem isso. Tá? Por exemplo, a mãe, quando desencarna um filho, e aí a mãe fica naquela lamentação que o filho se foi, né? Aquela dor que ela sente. E isso vai ficando tão constante que que acaba prejudicando o filho que desencarnou. Não deixa ele se desvincular aqui do plano físico. Então, no início, ela não queria prejudicar ele, mas é tanta persistência que vai causar um mal para ele. Tá? Mas a gente vai ver mais lá na frente isso. Ainda, ó, falando sobre influências espirituais. Olha o que Adenauer fala aí. Ó. Muitos comportamentos humanos são, de via de regra, ditados pela influência que os espíritos desencarnados exercem. Tá? Muitas vezes eles dirigem as ações humanas sem que se perceba pela sutileza e pela ausência de conhecimento em distinguir distintas origens de ideias. Tá? Então, muitas vezes, é tão sutil que a gente não consegue distinguir se é meu ou do espírito. É tão sutil que você não tem essa capacidade de distinguir. E aí, aquilo que a gente sempre fala aqui em relação ao autoconhecimento, né? Quando você trabalha seu autoconhecimento, aí você consegue começar a distinguir o que é seu e o que é de um espírito. Então, por isso que a gente fala muito autoconhecimento. Então, para quê? Para que você se conheça e, quando algum espírito vier conversar com você, falar com você, você consegue distinguir, isso aqui é meu, isso aqui não é. Pois não? Boa noite, Roberto. Boa noite. Existe obsessão múltipla? Sim, a gente vai ver mais na frente lá. Vai ver todos os tipos de obsessão. Tá? Obsessão recíproca. Tá? Um obsidiando o outro. Normalmente se dá em casais. Tá? Marido e mulher. Normalmente. Tá? Ela quer complementar. Só um minutinho, Roberto.
Eu falo no sentido de vários espíritos Sim. obsidiarem um só espírito. Também. Vem de falange, pode obsidiar. Então, ó, afinal, o que é essa dita cuja obsessão, né? Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência, lá na frente a gente vai ver, obsessão simples, tá? Influência moral sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, tá? Tem um tipo de obsessão que é a subjugação, aonde o obsessor toma conta dos pensamentos do obsidiado. Tá lá, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo. É o desejo de um ou mais espíritos, só respondendo a sua pergunta, de exercer domínio sobre alguém. Tá? Um ou mais espíritos. Pode ser um espírito ou mais. Um grupo de espíritos. Normalmente, quando vem grupo de espíritos, nas reuniões mediúnicas, tem vezes que vem um grupo inteirinho para perturbar as reuniões mediúnicas. Isso aí é muito comum acontecer. Tá? Você está lá de boa, quando você chama os espíritos para se manifestarem, os espíritos que estão contra a reunião mediúnica, você vê que praticamente todos vêm com o mesmo viés, tá? De atrapalhar a reunião mediúnica. E todos, você vê os médiuns dando comunicação, todos os médiuns dão comunicações parecidas sobre aquele assunto. Tá? Então, é muito comum isso na reunião mediúnica acontecer. Todos podem sofrer um processo obsessivo? O que vocês acham? Sim, né? Todos somos espíritos e todos estamos sujeitos a influências, né? Tanto de encarnados como desencarnados também. Tá? Principalmente, muitas vezes a gente sofre mais influência de encarnados do que desencarnados. Tá? Muitas vezes. Sim, as imperfeições morais, ó, nossas imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, lá no livro dos médiuns. Ó, dão asas, né? As nossas imperfeições morais, é através disso que os espíritos obsessores vão se conectar a nós. Tá? Essas nossas imperfeições, que ainda estamos trabalhando, né? Todos nós estamos aqui trabalhando o quê? Nossas imperfeições. E quem pode obsidiar? Eu já respondi, né? Nós, né? Nós podemos obsidiar. A gente pode uma hora a gente pode estar sendo obsidiado e outra hora a gente pode estar obsidiando. Tá? Isso aí também é muito comum mesmo. Principalmente nós encarnados aqui, quando um quer dominar o outro. Tá? Lá na frente a gente vai ver mais claro isso aí, tá? Então nós todos, né, podemos obsidiar. Ó, somos obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades aos outros, né? Somos obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa, né? E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente faz isso? O tal do preconceito, né? Você olha para uma pessoa, você nem conhece a pessoa, nunca viu a pessoa e já julga a pessoa de cima a baixo, né? Nunca viu a pessoa, nem conversou com a pessoa. Quando você conversa com a pessoa, quando você troca uma ideia com a pessoa, você vai ver que a pessoa não é nada daquilo que você pensou, né? Então, é muito comum acontecer isso aí, você fazer um pré-julgamento numa pessoa simplesmente pela aparência, né? Principalmente a aparência, né? E é muito comum isso aí acontecer, muito comum mesmo.
tomar um pouquinho d'água aqui. E essa relação aí, ó, de obsessor e obsidiado, né? A gente vai ver que, para que o espírito, o obsessor, se conecte com a gente precisa estar no quê? Na mesma faixa vibracional dele. Tá? A gente está com os pensamentos igualzinho a ele. Por isso que há conexão. Se você tiver com os pensamentos elevados, uns pensamentos mais para o bem, o que vai acontecer? Você não vai conectar com espíritos obsessores, né? Você vai conectar com espíritos mais elevados. Então, aquilo que a gente fala, né? Orai e vigiai. Sempre o tal do orai e vigiai, né? Sempre vigie seus pensamentos. Veja o que vocês estão pensando. Lógico que você não vai conseguir estar toda hora pensando elevado, né? Pensando no bem, pensando... Tem horas que você dá vontade de você torcer o pescoço de alguém, né? Isso é normal. Isso é uma característica do humano, né? Isso. Mas você tem que ver o que é a média dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos são mais para o lado negativo, para o lado ruim ou para o lado positivo, né? Então, ó, Hermínio de Miranda fala aí, ó, o obsessor não é diferente de nenhum de nós, ó. Ainda prisioneiro de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Tá? Muitas vezes a gente atende aqui espíritos obsessores aqui nas reuniões mediúnicas que vêm atrás de amores, querendo vingança, querendo cobrança, cobrando as coisas. Entendeu? Muitos a gente atende aqui. Uma vez a gente atendeu um espírito que tinha 800 anos, um escravo que tinha 800 anos, que ele estava cristalizado numa ideia e não conseguia sair daquela ideia. Ele chegou todo acorrentado, todo ensanguentado, e não conseguia sair daquilo ali. Tá? 800 anos. Aí o esclarecedor colocou para ele que ele poderia se libertar daquilo, que ele ia ajudar ele se libertar daquelas correntes, daquelas amarras ali. Aí tirou as correntes e tirou ele do lugar onde é que ele estava, né? Deu um choque anímico nele. E aí encaminhou para a espiritualidade dar sequência no atendimento. Aí esse atendimento é um atendimento que vai resolver o problema dele? Não. Ele vai vir 10, 20 vezes. Às vezes fica encarnações, de 800 anos, olha quantas encarnações ele já está preso a isso. Então, até ele conseguir se desvencilhar disso, vai demorar muito tempo mesmo. Diga, Graça. Roberto, me diga uma coisa. Um espírito pode usar a obsessão em uma pessoa para obsediar outro que está com nível de... Sim, com certeza. Frequência maior? Pode. Ele pode usar. E, às vezes, são usados espíritos muito ardilosos para isso. Espíritos que já têm eles passam como se tivesse um alto nível de conhecimento e conseguem obsidiar. Ó, as nossas imperfeições morais, as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Ó. Então, as imperfeições nossas são um dos grandes obstáculos para quê? Para que os obsessores não se conectem com a gente. Tá? Allan Kardec falando aí. Ó. Só As nossas imperfeições morais não deixam a gente sair, às vezes, desse processo de obsessão, se libertar disso. E lá na frente a gente vai ver quais são essas imperfeições morais aí. Aí a gente vai entender que a gente tem praticamente todas. Tá? Só usando o exemplo que você citou do escravo de 800 anos. Sim. A questão, para ele seguir o caminho dele. Vocês fizeram um processo, mas ele reencarna, não. Ele fica nesse processo obsidiando durante todo esse processo. Ele não reencarna
Ele pode até, para ele voltar a reencarnar, às vezes vai demorar muito tempo mais ainda, tá? Por quê? Porque ele está ainda cristalizado naquela ideia. Então, na monoideia, chama cristalização na monoideia. Então, ele está cristalizado, está achando que ainda está preso, que não consegue se libertar daquilo ali. Tá? Então, e às vezes demora tempo, às vezes pode ser 2, 3, 4 encarnações na frente. Ele mesmo assim pode reencarnar com essa ideia cristalizada. Sim, pode reencarnar com a ideia. É bem difícil, isso, um processo muito difícil. E é interessante, o médium que dá essa comunicação, o médium sente muito, 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 muito. No final da comunicação, a gente fica esgotado, porque a gente sente tudo aquilo que o espírito está trazendo, o médium também sente. Então, sente muita... É um negócio sério. Viu? A obsessão, é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsidiado. Não há um sem o outro. Tá? Então, os dois andam casadinhos. Os dois, juntinhos. Tá? E se conectando através do quê? Pensamento. A aluna pede para perguntar se existe obsessão entre encarnados. Sim, com certeza. Muita mesmo. Lá na frente a gente vai ver. Principalmente, marido e mulher, pai e filho. Quando o pai quer que o filho seja aquilo que ele quer e não o que o filho quer ser. Tá? Minha família é todo mundo advogado. Então você tem que ser advogado. Mas, pai, é um processo obsessivo, sim. Mas, pai, eu quero ser bailarino. E aí? Não, você tem que ser advogado. Toda a família é advogado. E aí fica batendo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o cara vai lá e faz advocacia. E aí é um advogado frustrado. Estou dando só um exemplo, tá? Roberto? Frustração total, gente. Total mesmo. Eu conheço um caso que o pai não admitia que o filho queria ser bailarino. Ele não admitiu. O menino saiu de casa, foi viver na Espanha. Depois, o menino desencarnou, novo ainda. O cara está sofrendo, até hoje ele sofre por culpa disso. Então, é um processo muito difícil. Roberto, Oi. eu tenho 2 perguntas. Uma é esses espíritos que, né, o exemplo desse menino aí do bailarino, não vai alguma equipe espiritual, alguns espíritos para tentar socorrer ali e ajudar essas pessoas? E a segunda pergunta é o que fazer caso um espírito obsediador, né, consiga, acho que foi um exemplo que você falou aí, que consegue tomar todos os pensamentos, né, 100%. Aí o que fazer numa situação dessa? Lá na frente a gente vai ver melhor isso, mas vamos lá. O bailarino, no caso, o obsessor dele era o pai dele, tá? Então, o obsessor era o pai dele. Normalmente, os amigos espirituais dele provavelmente ajudaram ele em algum momento, tá? Mas eles não conseguiram reverter o que o pai dele sentia, tá? E a outra pergunta é do... às vezes penso... outra pergunta é o que fazer caso um espírito consiga ali obsediar de tal forma que tenha todos os pensamentos do obsediado. Aí a gente vai ver lá na frente, mas eu vou adiantar um pouquinho. O que você tem que fazer? A primeira coisa, você tem que procurar um lugar onde você faça esse tratamento. Tá? Às vezes, há necessidade de você procurar até um psiquiatra ou psicólogo. Tá? Então, mas lá na frente a gente vai ver melhor. Tá? Tem necessidade de procurar para ajuda, viu, gente? Porque você está... Depois, lá na frente, a gente vai ver as diferenças da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Então, a gente vai ver esses 3 tipos de obsessão, aí vocês vão ver como que a gente sai dessas situações. Né? Roberto, você Diga, Simona. meio que entrou na pergunta que eu ia fazer.
é sobre a relação de obsessão e doença mental, né? Sim. Então, na minha visão de ignorante do tema, né, eu sempre achei que a obsessão e doença mental era uma coisa natural até. Pelo que você está colocando, não é. Necessariamente a pessoa não tem uma doença mental para poder ser obsediada. Não. Né? Não. E A aí, pessoa, para ser obsediada, ela pode ser obsediada a qualquer momento. Basta você... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu estou lá com a minha esposa, lá de boa, a gente está lá, de repente surge uma discussão entre os dois. E aí um ativa mais e gera uma briga. Isso é uma obsessão. Com certeza o obsessor está ali, ó. Entendeu? Então não é. Sim, tem um espírito influenciando para que a briga aconteça. Aí ele bota. Não, mas não, aí é diferente. Aí o pai que está influenciando o menino. Aí é obsessor de encarnado para encarnado. A gente vai ver também lá na frente, obsessão de encarnado para encarnado. Minha família me levou para o psiquiatra. Sim. Aí passou o remédio. Aí eu passei uns 4 dias tomando, não tomei não. Não estava problema mental, meu problema é espiritual. Espiritual, sim. Mas gente, ó. Mas para psiquiatra estava com problema mental. Mental, sim. Ele passou o remédio de esquizofrenia, bipolaridade. Quando eu li a bula que eu vi, eu parei de tomar. Eu que estivesse tomando, que eu estava aí, como ela falou. Estava com um zumbi. Podia estar internada aí, como doida. Sim. Ó, gente, mas é sempre importante vocês procurarem um médico também. Então, você tem que fazer a associação dos dois. Não deu jeito, não. Paralelo, sempre faça o médico e o espiritual. O médico e o espiritual. Porque 99% das doenças são doenças lá que vêm lá do perispírito, tá? 99% das doenças. Sim. a minha preocupação nisso tudo é que a medicina, ela, infelizmente, ela ainda não enxerga a espiritualidade devida, não enxerga. Mas Silvana já... Aí você vai para um médico, o médico, na área da psiquiatria, não tem um exame que você faça e diga, a pessoa é bipolar. Não, a pessoa é TDAH. Não, a pessoa é esquizofrênica. Não tem exame. Não tem. É o cara olhar para você, ouvir seu discurso e dizer, essa pessoa é TDAH. O que acontece, Silvana? Já está começando, alguns médicos espiritualistas já estão começando a mesclar esses dois atendimentos, aí, tanto o espiritual como o clínico. Já tem muitos médicos fazendo isso. Então, já está começando, eles já estão começando a perceber que, além do físico, existe algo espiritual também. Algo espiritual. Porque, vamos lá, os psicólogos falam da mente, tá? A mente, pede para um psicólogo que não é espírita, onde é que está a mente? Ah, não está no corpo físico. Sim, está onde? Aonde que está a mente? Não conseguem explicar. Entendeu? Não conseguem explicar onde é que está a mente. Sim, a gente tem uma série de tratamentos que podem ser feitos. Eu vou dar assim minha opinião. Eu acho assim que existem realmente questões psicológicas, psiquiátricas que são decorrentes de causas naturais, né, que é uma questão química. Tem, com certeza. Existe a questão também que ela pode ser não necessariamente química, mas a pessoa tem uma predisposição a, talvez por alguma questão química, mas não muito forte. E aí necessita realmente de um direcionamento nesse sentido. Isso. E existe a questão, né, que começa espiritual, pode se transformar em química, ou as duas correrem aliadas. Em paralelo, sim. Eu acho que necessariamente, por exemplo, assim, eu passei por uma situação que, na verdade, de certa forma, eu estava com depressão por uma série de coisas, minha mãe faleceu, e, decorrente disso, eu tive um processo obsessivo de pensamentos de ideações suicidas, inclusive. Eu fiz
O quê? Os 3. Eu corri para terapia convencional, eu fiz tratamento espiritual e fui para o psiquiatra. Psicólogo, isso. Exatamente Aí eu fui em isso. mais de uma indicação, né? Sim. Fui para o primeiro, fui para 2 indicações. Os 2 chegaram a esse diagnóstico. Falaram, não, realmente não existe, passou uma série de exames, passou uma série de testes. Falaram, não, o que você está sentindo realmente é decorrente do que você está passando. Sim. Que foi minha mãe, a gente tinha uma conexão muito grande, que não tenho dúvidas de ser de outra vida. O que ela sentia podia Sim. estar em quilômetros de distância, uma sentiu o que a outra estava sentindo. Então, quando ela faleceu, realmente eu tive como se tivesse perdido a base, perdido tudo e perdido... Sim, então, o chão. realmente, começou, né? E aí eu passei por tudo. Aí tive realmente seguir certinho, tratamento psiquiátrico. Depois aí ele foi liberando, né, fez a questão de desmame e segui com o tratamento psicológico. Psicológico e o espiritual. E o espiritual. Isso. Aí depois fui liberada do psicológico. Ficou só no E segui com o espiritual ainda por um tempo. Sim, sim. Até que consegui caminhar com minhas Isso. próprias pernas. Mas Ótimo. eu acho interessante e importante essa questão, Isso. né? De não descartar nenhuma das possibilidades. É, porque eu acho assim, existe necessariamente a questão espiritual, mas, a depender do que chega, ele vai influenciar na questão da mente. Sim, com certeza. E Então, se você está um pouco mexido mesmo, vai É. mexer mais ainda. Você vai ficar E mais... principalmente, não necessariamente, claro, a questão do psiquiatra trabalha com a química do corpo, mas Sim. o psicólogo, ele, às vezes, a depender, ele dá o direcionamento de como você conhecer a Sim. si mesmo e saber diferenciar. Aham. Eu cheguei à questão, né? Estava no negócio, eu falei, não, tá bom, eu não sou evoluída, você também não é não, bora sentar aqui para estudar, você vai aprender aqui comigo. Isso, Aí melhor. chamava o dito cujo para sentar do meu lado. Eu falo assim, quando eu sentia qualquer coisinha, os pensamentos, eu falo, não, bora aqui, ó. Isso. Bora ler o Evangelho. Aí começava a ler o Evangelho em voz alta. Isso. Aí via dando risada e falou, meu filho, tá até aqui. Foi. Não, com certeza, aquilo que a gente fala aqui, né? Sempre a gente tem que seguir. Primeiro, procure um médico. Tá? A que a gente brinca aqui nas sensações da mediunidade, né? Palpitações cardíacas, né? Vá procurar um médico primeiro. Procure um médico. Não é muito provável seja a mediunidade, né? Então a gente sempre brinca assim, mas sempre você tem que procurar um médico primeiro. Procure um médico. Vá fazer o tratamento espiritual paralelo. Tá? Sempre tem que ser assim. O Adenauer falando aí, ó, lá no livro dele, Psicologia e Mediunidade. Esse livro é muito interessante. Ó. Não existe maus espíritos, tá? Não existe maus espíritos. Mas pessoas em desequilíbrios de personalidade difíceis, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Então, gente, não há uma categoria de espírito que a gente possa dizer esses espíritos são obsessores. Não. Naquele momento, ele pode estar obsidiando alguém, mas depois ele vai sair daquilo ali. Ele vai sair, ele vai entender que aquilo ali não vai levar ele a nada. Então, não é uma categoria definida. Não, esses espíritos aqui são obsessores. Não. Tá? Ele pode, uma hora, ser obsessor, outra hora ele pode ser obsidiado. Tá? Então, aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria, tá? Como se pertencessem a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Tá? O que a gente fala aqui, que o espírito obsessor é um espírito com um grau de ignorância muito alto. Ele ainda tem uma certa ignorância muito, muito alta ainda. Então, são pessoas que naquele momento estão em atitudes inadequadas e muitas vezes com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isso é não permanentemente obsessores. Então, aquilo que eu estou falando, né? Então, o obsessor não é que ele vai ser permanentemente obsessor, porque uma hora ele vai mudar de ideia. E aí ele vai parar de ser obsessor. Né? E muitas vezes tem
vezes que ele é obsessor e tem vezes que ele é obsidiado. Tá? E aí, então, quem são os obsessores? O que vocês acham? Quem são os obsessores? Só um pouquinho, né? Eu penso que todos nós podemos ser obsessores e obsidiados, já que somos todos médios. Quer dizer, no meu pensamento, desculpe, leigo sobre o assunto. Mas pelo que você está falando e pelo pouquinho que eu li, acho que todos nós podemos estar influenciando, até como pai e filho, Sim. né? Até como amigo. Quantas vezes a gente... né? Às vezes a gente influencia, não é nem por uma palavra, mas influencia por um gesto. Passa. Sim. Né? É chato mesmo. Aquele colega novo que chegou, ele é chato. E você vai multiplicando a coisa. E Sim, com certeza. Sim, pode ser desafetos, né, de outras vidas, dessas Sim, vidas pode mesmo, ser. e os próprios afetos, se o afeto não for aquele Se o afeto afeto for um apego. desafeto, né? Não, por exemplo, assim, existem amores obsessivos, né? Sim, muito, muito, muito. Relacionamentos amorosos, ou às vezes de mãe para filho, de pai para filho, irmãos, em todos os níveis. então eu acho Sim. assim, porque se for aquele realmente aquele amor obsessivo de ciúme, de tóxico, né? Eu acho que é uma forma de obsessão também. Sim, com certeza. Então, olha aí, ó, gente. Ó. É gente como a gente que sofre, tá? Que precisa de compreensão e paciência. Então, os obsessores, eles precisam, eles são espíritos que estão, às vezes, em grande sofrimento, principalmente, às vezes, por alguma perda. Então, eles precisam de compreensão também. Tá? São pessoas em conflito consigo mesmo e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Ó. Então, são pessoas que estão totalmente desequilibradas, né? Então, uma pessoa, quando ela está totalmente desequilibrada, o que a gente tem que fazer com ela? Muitas vezes tem que acolher ela. Ela está precisando de um acolhimento. No momento que você acolher ela, que você mostrar o amor para ela, ela se desarma na hora. Muitas, nas nossas reuniões mediúnicas aqui, a gente recebe muitos espíritos que estão totalmente desarmonizados e a gente acolhe eles com amor. A transformação deles assim, é visível. Tá? É quando você fala em amor, só que você tem que transmitir seus sentimentos para eles. Eles se desarmam na hora. Tá? Então é muito interessante isso. Então, ó, são seres humanos reais com traços de personalidades variadas, que são mais do que perseguidores implacáveis, tá? Obstinados em fazer o mal às pessoas. Às vezes, esses obsessores vêm diversas encarnações. Tem obsessores aí que vêm 2, 3, 4, 5 encarnações atrás do seu algoz, que lá numa encarnação o cara matou ele e ele está procurando o cara até hoje. Então, fica cristalizado nessa ideia e procura, e a gente atende nas reuniões mediúnicas e encaminha eles, né, para ele começar a olhar para a vida dele e deixar a vida do outro, porque o que está acontecendo? Ele só olha para a vida do outro e a vida dele. Ele não conseguiu tomar ainda as rédeas da vida dele. Né? Então, é muito interessante isso. E aí, agora a gente vai falar sobre alguns tipos. Não vamos usar a palavra obsessores, alguns espíritos que estão em desequilíbrio. Tá? Então, a gente vai ver alguns tipos aqui. Tá? A gente vai ver ó, o caseiro. Ó. Esse caseiro, ele tem um apego tão grande aos bens materiais dele, à casa dele, que quando ele desencarna, ele continua ali.
em torno daquela casa, em torno daquela família. Por quê? Porque ele não percebeu ainda que ele já desencarnou. E aí fica apegado aquilo ali. Ó. Apego em certo lugar e escolheu continuar vagando por ali. Ó. Então, se apegou à casa, fica ali, às vezes perturbando as pessoas, às vezes perturba, às vezes não perturba. Tá? Solitário continua perdido e, por isso, continua morando no mesmo local. Ó. Então, está perdidão, aquele espírito que... E a gente atende direto também esses espíritos desencarnados que não sabem ainda que desencarnaram e aí estão perdidos, não sabem o que fazer. Eu vou para onde? Não consigo falar com ninguém. Eu chego lá na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, e aí não consigo falar com ela. O que eu faço? E até você convencer ele, você não vai dizer para ele, você morreu, né? Daí ele vai morrer 2 vezes, né? Aí você tem que ir aos pouquinhos, vai dar um susto danado, né? Daí você tem que ir aos pouquinhos, dizer, ó, perceba que você já não está, já está com uns sentimentos diferenciados, você já está com as atitudes diferentes, você não consegue falar mais. Teve um que um dia chegou, daí eu comecei a conversar com ele, ele disse assim, então quer dizer que eu morri, é? Eu disse, você morreu. Aí ele aceitou, tranquilo, tranquilo. Ele teve a consciência de que ele tinha morrido. Né? Mas, normalmente, a gente tenta passar para ele de uma maneira mais sutil que a gente puder, que realmente ele já não está mais aqui. Entendeu? Já foi. Ó, raramente tenta fazer o mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-las, pois acha que o único com direito de morar no local ainda é ele. Né? Então, aí, o que acontecia muito em relação ao que, quando eu era menino, meu avô falava nos fantasmas. Né? Aquela casa é mal assombrada, aquela casa parecia os fantasmas. É justamente esse tipo de espírito que ainda ficava muito preso. E antigamente acontecia muito mais. Por quê? Porque eles tinham muito apego às terras. Né? O cara tinha as fazendas grandes e negócio, aí ficava muito apegado àquilo ali. Pode não ser só da casa dele, né? Por exemplo, moram em um lugar e aí, mas dizem, né, que, por exemplo, se a pessoa não tem a casa organizada, se é muito bagunçada, aqueles acumuladores, os obsessores também são chamados para lá. Então, não necessariamente só é da casa física deles, ele pode ir em qualquer casa. Não, ele pode eleger um local mais que ele queira ficar e fica ali, por ali. Entendeu? Meus pais, eles se mudaram para Castelo Branco em 1972. Eu tinha 2 anos de idade. Em 2021, minha mãe faleceu, e agora, em 2025, meu pai faleceu. E todos 2 viviam dizendo que viam seres lá em casa. Volta e meia, eles comentavam, volta e meia. E sempre se dizia, nossa, parece que aqui as coisas não andam, parece que tem uma cabeça de burro enfiada no chão aqui, que horror, que isso, que aquilo outro. Muito bem. Eles não estão fisicamente mais conosco, e nós, famílias, estamos vivendo a tarefa, digamos assim, de dar um destino à casa. E a gente está tendo grande dificuldade de dar esse destino. Sim, sim, sim. Existe algum tipo de trabalho, algum tipo de ação que possa ser feito no espaço? Olha, existe. Agora, eu não tenho conhecimento do que tipo é, mas agora que existe, existe. Tá? Eu não tenho conhecimento. Não sei como é que faz, não sei. Tenho conhecimento disso. Agora, eu sei que existe. Ó, por atração, ó. Atraído por afinidades quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico, ó. Ou com afinidade às mesmas energias negativas, ó, como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. Ó. Então, percebam aqui, ó,
aquela pessoa que vive com raiva, tá? Aquela pessoa que vive de mau humor, com agressividade, ciúmes, vícios, isso aí é um prato cheio para os obsessores, tá? Um prato cheio, cheio, cheio mesmo. Então, eu volto de novo a falar do orar e vigiar, né? Vigie seus pensamentos. Veja o que você está pensando, o que você está transmitindo para o outro, no seu entorno, o que você transmite. Roberto, Diga. é possível que esses obsessores eles venham através de sonhos? Ou é Sim. só algo mesmo assim? Não, pelo físico? desdobramento também, pode vir. Porque hoje em dia mais não, mas lá em 2018, por aí, eu sonhava muito, porque eu nasci no interior de São Paulo, então eu passei uma parte da infância, até a infância toda lá em São Paulo. E quando eu me mudei para cá, eu ainda tinha muitos sonhos com a casa que eu morava lá em São Paulo. Não era uma casa própria, era alugada, mas eu sempre tinha pesadelos. Nunca era algo bom, nunca era um sonho bom. Então, sempre acontecia algo na casa, ou em torno ali da casa, na rua. E aí, vez ou outra, eu ainda tenho esses sonhos, mas em 2019, por aí, era bem frequente. Era, assim, perturbador, digamos, né? Sim, sim. Mas tem, lógico, quando você desdobra, se um espírito ele pode vir te influenciar negativamente, tá? Pode vir te obsidiar. Então, ó, não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas, tá? Às vezes, a gente vai ver num outro slide aí, que, principalmente, o que se relaciona com vícios, normalmente, os obsessores, eles não vêm para ficar junto com a pessoa. Às vezes, eles vêm para aproveitar aquele momento, principalmente barzinhos, tá? Barzinhos, locais que o pessoal usa droga, eles vêm para ficar em torno daquela pessoa ali, para se alimentar daquilo ali. Mas, às vezes, a simpatia é tão grande, que, por exemplo, eu gostei muito da Daisy, estava lá no barzinho, gostei dela, aí, ó, fica influenciando. Aí você bebia uma cerveja num dia, aí passa a beber duas, aí passa três e vira alcoólatra. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, que o cara se tornou alcoólatra por causa de processos obsessivos. Tá? E ele tinha conhecimento de espírita, tá? O pai dele era espírita, ele tinha conhecimento espiritual, mas mesmo assim ele não conseguiu. Acabou morrendo com 58 anos de cirrose hepática, tá? Por causa desses processos obsessivos. Ultimamente ele tomava 12 latinhas de... Latinhas não, 12 aquelas latas maiores, latões, né? De Skin Cariol por dia. De Skin Cariol, é uma das piores cervejas que tem, né? Por dia, né? Todo dia. Muitas vezes ele acaba protegendo sua vítima, pois é sua fonte de prazeres, né? Então, muitas vezes ele a protege. Aí, gente, existe uma história. Por que o bêbado, a pessoa que bebe muito, não morre atropelada? Por quê? Porque tem alguns espíritos que protegem eles. Por quê? Porque é a fonte de energia deles. Tá? Então, não é que o espírito necessite de beber. É a energia da bebida que ele se alimenta. Tá? Por amor, escolhe ficar com você 24 horas por dia. Não solta seu pé, né? Ao lado de quem ama desesperadamente. Principalmente, aqui a gente tem casos de o marido desencarna, a mulher desencarna, e aí fica aquele processo obsessivo, só pensando na criatura, só pensando, não deixa que ela siga o caminho dela. Tá? Então, fica prendendo ela ainda aqui. Tá? Então, por isso que a gente fala, o processo da morte
É natural, gente, é natural. Você ter o luto também é natural. Você tem que ter o luto, você tem que ter o sentimento. A saudade vai ficar, mas você tem que entender que nós somos espíritos imortais, estamos vivendo esse personagem aqui, e esse personagem tem fim. Esse corpo físico da graça aqui é só nessa encarnação. Na outra encarnação, você vai vir com outro corpício novinho, zerado. Tá? Então, e isso, às vezes, a gente não entende isso. Tá? E aí a pessoa desencarna, a gente fica pensando nela, fazendo uma série de coisas ainda, né? Fotos, guardando um monte de fotos, um monte de roupas. Ih, gente, é tanta coisa que tem que... Complicado. Normalmente, é recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante, um familiar muito próximo. Tá? Então, normalmente acontece isso quando são pessoas muito, que nem a Letícia estava falando sobre o caso da mãe dela. Né? Então, é muita proximidade. Então, às vezes, a gente fica tão apegado, que não deixa esse espírito seguir o caminho dele. Tá? Não, eu só usei o seu exemplo como você tinha afinidade com a sua mãe, né? Então, às vezes, a afinidade é tão grande, que não deixa o espírito se libertar, sair daqui, né? Então, normalmente não tem consciência de sua morte. Esse espírito não tem consciência, então ele ainda está meio perdidão também. Não tem a mínima intenção de fazer um mal à pessoa, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem ama. Tá? Então, sempre, a maioria das vezes, eles não vêm com intenção de prejudicar você. Não vêm com intenção. Mas ficam tanto tempo em sua volta, tanto tempo lhe perturbando, que começa a ser um processo que vai tornar um processo de fazer um mal para você. Né? Vai fazendo mal, você vai se sentindo mal, vai ficando mal com isso. Né? O escravo, traumatizado e confuso com sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Tá? E aí, o que acontece? Muitos desses espíritos, lá no mundo espiritual, também existe o lado negativo. Por exemplo, aqui a gente não tem o crime organizado. Lá no mundo espiritual também vão ter espíritos que estão lá para fazer o mal também, fazer o mal lá e aqui também. E aí o que eles pegam? Eles pegam esses espíritos que estão aí, e aí, pegam eles para trabalhar para eles, tá? Então são espíritos que na realidade viram escravos desses outros espíritos. Aqui hoje a gente tem eu sempre uso o exemplo do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas ele usa muito isso, né? Usa muitas pessoas para usar e aí fica tipo um escravo. No momento que você quiser sair, faz o quê? Apaga e acabou. Né? Então lá também existe isso, né? Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos e por medo de sofrer obedecem às ordens dos seus chefes encarnados. Aqui a gente está falando agora, daqui, encarnados, tá? Aquilo que eu estava falando. Tá? Muito comum isso atualmente. Tá? Não tem um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem os comanda. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si mesmo. Tá? Por ele mesmo não consegue se libertar. Normalmente tem que ter a ajuda de alguém para sair desse processo aí. Luana aqui. O autônomo, apegado aos prazeres materiais, quando encarnado, continua vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Continua ainda vivendo os processos, né? Diga, Graça. Essa turma dos obsessores, eles não têm um acompanhamento espiritual dos anjos de guarda dele, dos espíritos bons, não? Cadê a turma do bem? Não, ali... Eles estão sozinhos lá ainda? Eles são da turma do mal, minha filha. Eles ainda não foram acolhidos pela turma do bem?
eles não querem ser acolhidos pela turma do bem. É que nem Graça, é que nem aqui, Graça. Você acha que, por exemplo, esse pessoal que os bandidos aqui, eles querem ser acolhidos? Não querem ser acolhidos. Não querem. A mesma coisa lá. A vida continua lá também. A mesma coisa daqui, tá? Então eles não. Pensei que quando a gente morresse, tinha a turma do bem para acolher a gente. Tem. Claro que tem a turma do mal. Mas tem Graça, a turma do bem. se você está vibrando no bem, você vai para a turma do bem sem problema nenhum. É que essas pessoas não estão vibrando no bem, estão vibrando no mal. Vão se conectar com o quê? Com a turma do mal. Aquilo que a gente fala direto aqui. Sintonia e vibração. Tá? Então, vai se conectar. A mesma coisa aqui. Ó, quando você desencarnar aqui, vai depender da como você está vibrando aqui, você vai lá para um umbral também, viu, minha filha? Sim, sim. Entendeu? Mas então eu vai pensava depender. Porque aqui, que ó. mesmo no umbral, tinha um lá harmonia para ajudar a gente. Entendeu? Tem. A gente não ajuda as pessoas que às vezes estão na rua. Isso. Tudo bem que a gente não pode ajudar muito, mas se junta 2, 3, faz uma cesta básica. Lá em cima. Também tem não isso. Tem essa turminha? Tem essa turminha. Igualzinho aqui tem. Só que daí chega lá, dá a mãozinha para a Graça, só que a Graça não quer minha mão. Ela não quer ajuda. Sim, do espírito. O espírito. Mas a turma do bem está lá também atuando. Também, lógico. Não deixa desesperado. Não. Com certeza. Lá, ó, gente, ó. O mundo espiritual é igualzinho aqui. Então, você vai se conectar como que você vai se conectar? Aonde sua mente, o que você estiver pensando. Aqui, gente, aqui, vocês não convivem com pessoas que vocês são afins? Lá a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tá? Então, o bandido vai se conectar com quem? Com o bandido. Aí, lógico que vai ter... Tem um monte de espíritos que estão lá para, meu amigo, vamos lá, reflita, veja o que você está fazendo. A mesma coisa que os espíritos quando vêm ser atendidos aqui. Reflita, veja o que você está fazendo, você está perdendo o seu tempo. Mude vire a chave, né? Então, os autônomos, apegados aos prazeres materiais, quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. São apegadão aqui. Estão muito apegados ainda também. Tá? Vivem em bordéis, bares, pontos de drogas ou qualquer outro local no qual conseguem alimentar dessas energias. Aqui mesmo vocês estão vendo aqui, um rapaz aqui, bebendo num barzinho, né? E os obsessores, em volta aqui, beba mais. E aí tem um lance muito interessante do barzinho, né? Eu frequento o bar, eu vou para o bar, mas vou lá tomar minha cervejinha, então não tem problema você frequentar. O problema é você frequentar o bar e pegar em 3, 4, toma 20, 24 cervejas, e aí quando levanta para ir embora, não, tem a saideira. Manda vir a saideira. E essa saideira fica mais umas 4, 5. Aí, não é a saideira, agora tem a cipiqueira, né? Aí manda vir mais não sei quantas. Aí, quando está achando que vai embora, daí, não, fulano mandou descer mais não sei quantos. Aí fica naquilo ali, né? Então, esse é o grande problema. Você ir para um barzinho não tem problema nenhum. Você tomar uma cervejinha, um vinho, alguma coisa, não tem problema nenhum. É a quantidade que você vai tomar. Tá? Agora, quando você for para lá, você tem que estar ciente que pode ser que você encontre alguém que simpatize com você e aí comece a lhe perturbar. Tá? Então, isso aí fazem favores para as pessoas encarnadas em troca dessas energias. São aqueles espíritos que barganham. Tem espírito que barganha. Graça, você me dá o que eu quero e eu faço isso para você. Eu vou prejudicar fulano, vou perturbar fulano, vou perturbar a Silvana lá para você. Tá? Pode ser? Pode. E existe muito isso, gente. Tá?
Existe muito, muito. Não têm a intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos de seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguirem sua satisfação. Então, a pessoa, depois que ela se viciou em algum tipo de droga, o que acontece? Ela faz qualquer coisa para que ela se satisfaça, para que ela tenha aquela droga. Tá? Então, é muito... O enviado, ó, é aqueles espíritos que eles vêm e se dizem espíritos evoluídos, que são enviados para resolver os problemas da humanidade, uma série de... Acredito fielmente que tem a missão de combater o bem, todos os encarnados que praticam atitudes positivas. Ó. E aí, hoje, atualmente, a gente vê muita coisa, e tem muito espiritualista falando em relação ao que a gente tem hoje na humanidade como geral, muitos espíritos desses atuando com muito poder, tá? Atuando do lado do poder. Tá? Muito, muito mesmo. São espertos, ó, sutis, inteligentes, e alguns casos são até refinados espiritualmente. Ó. Os caras têm um conhecimento espiritual, os caras são... Ó, se você deixar se levar, ele passa por um bom espírito tranquilamente, porque é um cara que sabe falar, um cara que sabe se relacionar. Tá? E aí a gente vamos pegar hoje um exemplo da política nossa aqui. Muita gente que se relaciona perfeitamente, mas e aí por trás daquilo existe o quê? Diga, Silvana. Eu fico com a sensação que eu sou meio que uma marionete nisso tudo, né? Porque se a gente fica tão suscetível a tantas influências, sim, e a gente no auge da ignorância, né, de não ter, como é que fala, consciência disso conhecimento, tudo, você fica tateando, sim, passa boa parte da sua vida tateando na base do eu acho. Sim. Eu acho que vou por ali, eu acho que vou por aqui, mas, na verdade, você está sendo meio que conduzido. É como se você estivesse num palco mesmo de marionetes. Efeito manada. Então, daqui para frente, para a gente ter isso mais claro e dizer, opa, não vem não, que agora não rola. Até a gente entender que a gente tem condição de fazer isso, se é que a gente tem. Tem, né? Com certeza tem. Como faz? Porque, sim, você vai aprender. Você está no lugar certo, Silvana. Você chegou aqui no lugar certo para você estudar. Você vai estudar, você vai entender, você vai compreender tudo isso. E aí você vai conseguir agir também. Tá? Tem um pouquinho mais de paciência, que ainda tem 9 ciclos e meio, 4 anos e meio pela frente. Mas é muito interessante. Aqui você está no lugar certo, você está aprendendo, você vai aprender muito aqui. Tá? Muito, muito mesmo. Lá vem a graça. Fale, Graça. Diga uma coisa. E quem não tem o conhecimento espiritual? Ou tem, mas não acredita no obsessor? Eu tive alguns pacientes que foram parar em hospício. Sim, para. Aí, tive alguns amigos você mesmo respondeu aí. Em hospício. Você mesmo respondeu aí. Tenho alguns amigos que estão trancados dentro de casa no quarto, sem sair nem para tomar um banho. Isso. Leva 4, 5, 10 dias sem tomar um banho. Sim. Então, uma pessoa dessa, como disse a colega ali, que ela fez o caminho certo. Sim, teoricamente, sim, é o que a gente acha que é certo. O psicólogo, o psiquiatra, o lado espiritual. Mas quem não tem a noção da abrangência do problema pode até ir para um psiquiatra, que é o primeiro que, às vezes, as pessoas procuram. Quem quer ir também, porque, às vezes, até a família leva. Sim. Mas aí o psiquiatra tome-lhe remédio, interna, vai para a clínica, gasta não sei quanto na clínica, fica lá, sai um tempo, volta, e a família fica ali desnorteada, os filhos desnorteados. Aí o povo diz assim, mas
vai para onde? Vai para o espiritual? Não, não acredito que seja espiritual. Tem os dois lados da moeda. O que acontece, Graça? Na realidade, o espírito, cada espírito tem sua trajetória, tá? E o convite aqui é para que justamente a gente veja e se conheça como espírito, né? E essas pessoas que estão nesse problema, uma hora eles vão despertar. Tá? Uma hora desperta. Tá? Pode ser que ele tenha que voltar a outras encarnações, pode ser que ele tenha que voltar. Tá? Mas, hoje em dia, eu acho assim, ó, gente, que tem muita possibilidade. Hoje em dia, você tem... A gente vai falar mais lá na frente sobre as redes sociais, que hoje eu nunca tinha trazido, nunca trouxe para uma aula, hoje eu estou trazendo para a aula, que é um tipo de obsessão também. Muito, muito. A gente vai ver lá na frente. Mas as redes sociais também te dão possibilidade de você ampliar seu conhecimento. Tem muita gente boa nas redes sociais. Então, a gente tem que filtrar isso também. Tá? Mas a humanidade ainda está no caminho certo. Tá? Apesar de que o que acontece? As coisas ruins são muito mais propagadas do que as coisas boas. Esse que é o grande problema. Tem um monte de gente fazendo coisa boa aí, mas alguém tem conhecimento? Não. Agora, coisas ruins toda hora na rede social, né? Sim, Letícia. Eu acho que essa questão, né, tirando a parte, né, do despertar espiritual, eu acho que a pessoa conhecer, né, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Esse é eu acho que quanto mais a gente se conhecer, a gente sabe reconhecer as nossas imperfeições, independentemente da gente ter um lado espiritual. Mas aquela coisa, não, eu sei que eu tenho um comportamento mais egoísta, eu sei que se determinada situação é um gatilho para mim, eu sei que se eu me exagerar um pouquinho... ver que os ânimos estão mais acirrados, eu parar, respirar e dizer, não vou conversar com você agora, depois a gente conversa. Então, eu acho que a gente reconhecer nossas qualidades, saber quais são nossas imperfeições, acolher as nossas sombras, é um processo mesmo, até para a gente não se deixar influenciar. Eu acho que, independentemente dessa questão espiritual, claro que a gente tem todas as vertentes, todas as questões. Sim. Mas eu acho que, assim, por exemplo, existem realmente pessoas que são ateias que estão bem melhor do que qualquer um. Sim, não porque tem, eu acho que às tem vezes essa não tem, questão, né? Não tem nada a ver, às vezes você acreditar ou não, entendeu? É de cada espírito, isso é de cada espírito, é muito individual isso, tá? Cada espírito é individual e tem seus sentimentos, tem sua maneira de agir, tá? E tem o livre-arbítrio para fazer o que ele quiser. Tá? Agora depois tem que arcar com aquilo que ele fez, né? Isso aí. Diga, Jéssica. É o que você falou. Eu acho muito importante a gente trazer a responsabilidade para a gente. Sim. É nossa responsabilidade todos os dias cuidar da nossa energia, cuidar das nossas intenções, cuidar das nossas atitudes. Então, não somos marionetes, né? Nós temos responsabilidade pelo que chega. E, sim, entender que também somos humanos e que temos nossas falhas, nossas fraquezas, os momentos, né? Mas e aí você observa, você reconhece e você retoma. Isso. Você puxa. Então, a gente está aqui, por exemplo, não adianta a gente estar aqui vibrando a energia e sair ali... Do portão para fora. Algo, né? Tem que levar a cada momento, todos os dias, esse cuidado com nós mesmos, esse amor com o outro, tudo isso. É isso que nos fortalece e que escolhe, né, que filtra o que chega e o que não chega. É muito, muito importante isso que você falou. Justamente aquilo eu sempre falo, né, que os únicos responsáveis por aquilo que a gente sente, que a gente faz, somos nós mesmos. Não tem, quando você joga para o outro, você está terceirizando, tá? E quando você quer ver o problema, olhe para dentro de você. Ele não está do lado de fora. O problema está sempre dentro de você. Não olhe para o outro. Quando você olhar, você está terceirizando. Tá? E o vingador, casos raros de obsessão. Tá?
porém é um dos piores, pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Ó. O cara que vem, aquilo que eu falei, ó, vem 3, 4, 5 encarnações perseguindo, porque lá numa outra encarnação eu matei ele, né? E aí ele está atrás de mim aqui, vai. E ele vai até que encontra, sabia? Às vezes encontra, às vezes tem médios que estão dando a comunicação, vai ver, é o cara mesmo que está ali, viu? Tem essas dolorosas lembranças como se tivesse acabado de acontecer. Ó. Então, ainda cristalizado naquele momento lá ainda, não ampliou, não saiu daquilo ali ainda. Tá? Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsidiado. Tá? Então, normalmente lembra tudo o que aconteceu lá atrás. Tá? É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsidiado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Tá? Muito, muito comum também esse tipo de espírito nas reuniões mediúnicas. Muito comum. Tá? O cara querendo vingança, e não encontra, e aí quer brigar com o médium, com o médium esclarecedor. É uma confusão danada. Né? Aí o médium esclarecedor precisa ter uma tranquilidade muito grande para quando chega esse tipo de espírito, né? Para acolher esse espírito. E aí, ó. Bom, por trás de... Olha o que esse Associação Espírita Allan Kardec, olha o que eles trazem aí a respeito da obsessão nas redes sociais. Ó. E aí a gente olha para isso aí, é muito comum, gente, muito comum. Você ir para um restaurante, tem pai, mãe, filhos, todos conectados no celular, não existe mais troca de... Fala, né? Diálogo. Às vezes está no celular ali conversando com o pai, conversando através do celular. Entendeu? Então, é muito, muito horrível. Então, a rede social é excelente, excelente. É muita coisa que existe na rede social, mas a gente tem que saber usar. Tá? Saber usar. Senão, ó, por trás de um computador, ó, um smartphone, um tablet, ou de qualquer dispositivo eletrônico, existe um ser humano. Então, a gente tem que sempre pensar isso. Ó. Por trás desses dispositivos, sempre tem uma pessoa. Um espírito está ali. Né? E na frente também. E quem está? Também. Esse ser humano nada mais é do que um espírito encarnado e, como tal, passível de muitos problemas, especialmente da obsessão. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito, mas muito, gente, muito, muito. A rede social, hoje em dia, infelizmente, ela está, na minha opinião, tá? Ela está fazendo muito mais mal para algumas pessoas do que o bem. Tá muito, na minha opinião. E a gente está falando de obsessão aí. E aí, essa sintonia, como é que acontece essa sintonia? Por que acontece? Ó? Haveria no homem coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Lá no Livro dos Espíritos está isso. Ó. O que a gente tem a gente tem uma liberdade total sobre isso. Eu posso estar olhando aqui para a Elizabeth aqui, querendo matar ela, mas estou rindo aqui. Ó. Através do que a gente pode fazer isso? Os pensamentos, exatamente. No pensamento, ó, goza o homem de ilimitada liberdade, pois quem não há como pôr-lhes entraves, né? Então, os pensamentos nossos, gente, a gente pode estar, eu posso estar dando aula aqui, está pensando em outra coisa lá, voando lá em outro lugar, entendeu? Vocês têm ideia de quantos pensamentos a gente pensa por dia? Ninguém chuta aí, não? 75 mil pensamentos por dia. Desses 75 mil, 11 mil são repetitivos. Então, vocês imaginem. Por isso que a gente fala aqui, como que você vai estar sempre pensando
vibrando lá em cima, né? É difícil pra caramba, né? Muito difícil. E ainda mais nós aqui, no nosso planetinha aqui, que ainda estamos aprendendo muita coisa. A gente reencarna. Por que a gente reencarna? Alguém sabe? Para trabalhar nossas emoções. Simples assim. Para trabalhar nossas emoções. Quando eu ouvi a primeira vez isso, eu disse, não acredito nisso. Vá, pesquise para você ver. É as emoções. Você está aqui para trabalhar suas emoções. O amor, o ódio, a raiva. Simplesmente assim. E aí, ó, qual o padrão dos seus pensamentos? O padrão dos seus pensamentos vai dizer com que tipo de espíritos você vai se conectar. A gente está falando disso lá desde a primeira aula, que é mediunidade, né? Então, vigie os pensamentos, o que vocês estão pensando, tá? E aí, ó, sintonia mental, ó, o que a gente tem dentro da gente, ó. Se a gente olhar para essa figurinha aqui, ó, a gente tem o bem e tem o mal. Está dentro da gente. Tem horas que a gente vai para um lado, tem horas que a gente vai para o outro. Somos humanos. Estamos no planeta Terra ainda. Estamos evoluindo ainda, estamos aprendendo ainda. Então, isso aí existe dentro da gente. Não tem para onde correr. Você não é capaz de matar alguém? É. Um filho teu, um filho seu. Alguém que está ameaçando ele, você não é capaz de pegar e matar uma pessoa? Mata. Então, está tudo dentro da gente. Ontem, Adenauer, no encontro que ele teve aqui, sabe quantos... Ele fez um cálculo assim por cima. 5.000 encarnações a gente já tem aqui. 5.000 encarnações. Só nesse planetinha aqui. Fora os outros planetas, que a maioria de nós já veio de outros órbitas, de outros planetas, de outras... Imagine 5.000 encarnações, imagine o que a gente já foi. Tá? Eu já fiz algumas regressões e vocês não queiram saber. Tá? Não queiram saber. E aí, ó, como é que se dá ó, a sintonia mental? Ó? Em que sintonia você está vibrando? No amor, na paz e na alegria? Ou na culpa, na raiva e no medo? Em aonde você está vibrando? Qual é o seu normal, a vibração aí? Qualquer coisinha você explode? Um cara te fecha na paralela, você xinga até a última geração do cara. Então, é isso que a gente precisa ver. O quanto a gente ainda está, aonde, para que lado a gente está indo, né? Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu falo, ó, a gente sempre tem que olhar para dentro da gente. E procurar o quê? Procurar melhorar. Tá? A gente está aqui para trabalhar isso, trabalhar essas emoções, se melhorar. Cada dia se melhorar mais. Olhar, reconhecer. Ah, isso é meu, realmente é meu, isso faz parte de mim. E aí, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Isso que é importante. Tá? As emoções e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, ó, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Então, essa faixa vibracional vai te situar na dimensão espiritual que você está. Nós, encarnados, estamos aqui, ó, nessa dimensão aqui. Por quê? Porque é muito denso ainda. Os nossos pensamentos ainda são muito densos. Então, fica mais aqui embaixo, né? Conexão obsessor-obsidiado, ó. Se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontram receptividade no obsidiado. Simples assim. A frequência vibracional, uma batendo com o outro. Tá?
No pensamento, é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, tá? Que formam um fluido mental magnético, que causa essa atração. Então, o nosso pensamento vai emitir essas ondas eletromagnéticas, vai para todo o espaço, e aí vai se conectar com espíritos que estão na mesma faixa vibracional nossa. Tá? Isso aí é tirado ao Universo e Vida de Hernani Santana. Várias expressões de um mesmo problema. Ó. Várias expressões de um mesmo problema. Agora a gente vai entrar nos tipos de obsessão. Essa aí é a Soili Caldas-Chubas. Ela tem um livro muito legal, que é Obsessão e Desobsessão. Um livro muito bacana mesmo. Ó, a gente tem desencarnado para encarnado. Tá? Então, o espírito desencarnado obsidiando a nós aqui. Tá? A gente tem encarnado para desencarnado. O daqui obsidiando o espírito que está lá. Encarnado para encarnado. Eu obsidiando vocês. Hoje eu estou de obsessor. Na próxima aula, a Tânia vai estar de desobsessora. Tá? Ela vai dar aula de desobsessão. Eu vou dar aula de obsessão na sexta-feira. Autoobsessão, ó. Quem é que perguntou? Quem é que fez a pergunta? Se podia, a pessoa mesmo podia se obsidiar? Foi ela lá, né? Autoobsessão. E obsessão recíproca, ó. Um obsidiando o outro. Normalmente se dá entre marido e mulher, tá? Entre casais, ou namorados. Né? Por quê? Porque tem muito a ver com ciúme. Então, vamos ver, desencarnado para encarnado. Se caracteriza pelo domínio de um desencarnado sobre alguém no plano físico. Então, é muito simples isso aí. Tá? Em muitas situações não é percebido o pressentido pela vítima. Por quê? Porque é muito sutil, às vezes é bem sutil. Ele começa sutil e vai indo, vai aumentando e vai aumentando. Tá? Manipula o campo de energia de várias maneiras. Pode gerar doenças que confundem. Muitas vezes, os obsessores geram essas doenças no nosso corpo físico e a gente faz um monte de exames e não acha doença nenhuma. Aí vai tratar, faz uma desobsessão aqui na quarta-feira, sai curadinho. Porque o obsessor é que estava causando isso. Tá? Nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Tá? Às vezes ele não está consciente, porque é um espírito ainda que está meio... não está muito consciente daquilo. Né? Dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amores exacerbados, ciúmes e ganância. Tudo isso aí é um dos gatilhos. Né? Encarnado para desencarnado. Está ligado às expressões do amor egoísta e possessivo. Por parte do encarnado. Normalmente, o encarnado ele fica muito apegado aí nessa pessoa que desencarnou e era muito possessivo. E aí ele vai sentir muito. E aí vai ficar nesse reme e não consegue, o espírito que desencarnou não consegue se libertar daqui. Eu teve um caso de eu tenho uma loja, né? Aí uma cliente chegou lá e disse assim: você lembra do meu marido? Do edifício tal, que ele fez isso, fez aquilo. Eu lembro, realmente eu lembrava dele. Lembro dele, sim. Aí ela contou um monte de história. E eu acreditando que ele estava encarnado ainda, pelo que ela estava falando, né? Mas falou um monte de coisa que dava a impressão que ele estava encarnado. No final das contas, ela me disse assim: ele morreu faz 8 anos. 8 anos. E ela falando como se ele estivesse ali do lado dela. Vocês imaginem o que esse espírito estava sofrendo para se desvencilhar dela e não conseguia. Tá? Não conseguia. Tem caso de espíritos que a gente atendeu aqui, que a mãe
estava obsidiando o filho em relação a isso, não deixava, e o filho chegou e falou, ó, a minha mãe não deixa que eu vá. E aí tem que falar para ela, para quê? Para que ela pare com isso, para que ele consiga sair daqui. Não conseguia sair. Não conseguia sair por causa disso. Ó, a perda de um ente querido desencadeando a inconformação e o desespero. Ó, a briga de herdeiros, normalmente a briga de herdeiros também dá muito isso, tá? Briga por herança. Inconformação pelo retorno ao plano espiritual. Saudade e tristeza são fatores capazes de manter prisioneiro o desencarnado. Ó. Então, aprisiona ele aqui, ele querendo meter o pé e não consegue. Encarnado para encarnado, ó, um dos principais fatores é os ciúmes, tá? O ciúme é muito, muito comum, ó. A questão da convivência anterior, onde os envolvidos cobram seus direitos nas outras encarnações, tá? Porque vocês sabem que a maioria de nós já conviveu com pessoas da família, né? A maioria já. Eu mesmo, eu e a Tânia, tem 5 encarnações que a gente vem juntos. 5 encarnações. Aí ela brinca comigo. Na próxima encarnação, não quero vir mais com você. Eu digo, não, vamos ver, né? Prejudicados no passado, ó, acabam criando antipatias e aversões um pelo outro. Pode gerar rixas de família, por exemplo. Ó. Então, isso aqui é normal, ó. A rixa entre família, né? Normal de coisas que aconteceu lá na outra encarnação. A pessoa tem capacidade de dominar mentalmente suas vítimas. Ó, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, vingança e desejo do mal influenciam nesse tipo de obsessão. Ele está errado, botou desobsessão, mas é obsessão. Amor possessivo, ó, amizade que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Ó. Então, aquele tipo de amor que, eu te amo, né? Mas você tem que fazer aquilo que eu quero. Se você não fizer aquilo que eu quero, ó, não vai, né? Desencarnado para desencarnado. Diz respeito a espíritos ó, que dominam outros desencarnados. Tá? Por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas legiões, aquilo que a gente estava falando antes. Tá? Obedece à sintonia e à lei da atração. Nesses lugares há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. Tá? Então, eles atrelam muito, muito esses espíritos que lá a gente usou como os escravos, né, metendo medo neles. Ó. Se você não fizer isso, eu vou matar a sua família, eu vou prejudicar a sua família. Daí eles ficam sobre esse espírito, ó, endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações de idêntico padrão vibratório. Tá? Sempre a gente está falando da mesma coisa. Você tem que estar na mesma frequência. A autoobsessão, ó, pessoa que ela mesma se atormenta, tá? Causas esse tipo de obsessão, ó. Dramas pessoais, dessa ou de outras vidas, remorsos, culpas. A culpa, gente, é um fator muito, muito... ele está em diversos lugares, a culpa. A culpa é, assim, é um dos piores sentimentos que a gente tem, tá? Só tem um que é pior do que a culpa, que é a vergonha. Naquela escala de Hawkins lá que tem, se vocês pegarem a vergonha é pior do que a culpa. Tá? Situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Então, aquela pessoa que está de mal com a vida, ela mesma se atormenta, ela acha que todo mundo está prejudicando ela, que ninguém reconhece o que ela faz. Tá? Eu faço um monte de coisa e ninguém reconhece o que eu faço. Então, esse tipo de pessoa, ele mesmo se atormenta. A recíproca, ó. Obsessão é aquela que o espírito obsedia um no outro. Tá, ó. A escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo de obsessão. Tá? Um obsidiando o outro. Em relação se transforma em simbiose, ou seja, não pode viver um sem o outro. Eu tenho um caso bem próximo meu. Eu não aguento mais ela.
Mas ela foi uma pessoa maravilhosa. A vida toda foi isso, foi aquilo, foi negócio. Mas não aguenta mais ela, né? Então, é um negócio assim que ele pensa uma coisa, só que o discurso é totalmente o contrário, né? Amor desequilibrado e interesses materiais envolvidos, né? Paixões exacerbadas que deixam os envolvidos totalmente cegos e, sem qualquer conhecimento, se fecham a um egoísmo a dois. Tá? Então, os dois vivem, já tem 70 e poucos anos de casado, e um obsidiando o outro. E é interessante, gente, é muito interessante. Eu me acabo de dar risada. Porque eu sei o que é, né? A gente sabe o que é isso, né? E aí, quando você fala, não é assim, é assado, né? E a gente está vendo que é. Os graus de obsessão, ó. A obsessão apresenta, ó, 3 graus. A gente tem a obsessão simples, tá? A fascinação e a subjugação. Qual é que vocês acham que é a pior dessas? Quem acha que é a simples? Levanta a mão. Quem acha que é a fascinação? Levanta a mão. 2 só? E quem acha que é a subjugação? É o restante, né? Normalmente a gente acha que é subjugação, mas não é. Depois eu vou explicar por quê. Diga, Silvana. Quando você falou desse exemplo, né, que eu conheço um casal que está junto há tantos anos, e um obsidia o outro, não sei o que lá, e aí você tenta falar e eles recusam. Nessa hora, a gente tem que ter muito claro a questão do livre-arbítrio, né? Sim, com certeza tem. Mas a gente fala, mas aí... E a gente procurar não sofrer sim, por perceber que o outro não quer mudar. Exatamente, não quer mudar. Problema de vocês. Continuem com as rusgas de vocês aí, sem problema nenhum. Não me afeta em nada. Nada mesmo. Por quê? Porque não é um problema meu, Silvana. A questão, quando é alguém próximo, mas não tão próximo, em teoria, é mais fácil da gente ter esse sentimento. Mas quando é, sei lá, um pai, uma mãe, um irmão, e você ter esse sentimento de separatividade, caramba, a gente tem que estar muito evoluído. Eu sei que é difícil, Silvana, mas quando você tem consciência que você é um espírito e cada espírito tem sua individualidade, você deleta tudo isso. Eu, no início, eu me preocupava. Hoje em dia, não estou nem aí. Vai viver da maneira que quer. Quer continuar sofrendo, quer continuar vivendo assim, vai viver, é uma opção do espírito. Cada espírito tem a liberdade, tem o livre-arbítrio para escolher. Simples assim, né? Então, a obsessão simples, ó. Existe uma influência sem domínio, tá? Uma influência simplesinha, mas ali ele vai dando vai influencia um pouco, papai, e de repente vai embora, tá? Interferência momentânea, ó, no senso crítico, no discernimento, é pouca coisa, besteira. Às vezes, em quando você consegue perceber, mas a maioria das vezes não, tá? Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre o encarnado e o desencarnado. A maioria das vezes é assim, ele vem, dá aquela e vai embora, tá? Não altera a personalidade, não altera a sua personalidade. Isso aí é tão sutil que não tem alteração nenhuma. E aí, a pior tipo de obsessão é essa aqui, ó, fascinação, tá? Por que é a fascinação? Porque uma pessoa fascinada, ela não aceita ajuda de ninguém. Por quê? Porque ela por si é o tal. Então, ela não precisa de ajuda de ninguém. Fascinada de tal forma. Dentro do centro espírita existe muito isso. A fascinação. Tá? O médium fascinado, o facilitador fascinado, o palestrante fascinado. Existe muito, é muito comum acontecer isso. Tá? Allan Kardec fala, ó, a fascinação é o pior tipo de obsessão. Ó. O espírito obsessor busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. Tá? São coisas bem pensadas, bem preparadas. Não é sutil igual a primeira. Tá? Exalta a vaidade, fazendo sentir-se infalível e autoconfiante. Então, enche sua bola. Né?
Pô, o Roberto é o melhor facilitador da URLA. O cara, ó, o melhor. A bola vai lá para cima, né? Aí, sabe qual é o meio de você murchar essa bola? Pega um alfinete e murcha na hora, né? Aí você tem que ver a sua... Por isso que você tem que estar sempre ciente daquilo, né? Consciente das coisas, né? Exalta, ó, a ilusão é tamanha que o fascinador adquire uma grandiosa cegueira que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações que você faz, às vezes. Tá? Então, isso aqui é muito, muito, muito sério, viu, gente? A fascinação é um negócio muito, muito sério. E a subjugação, ó. A diferença da fascinação e a subjugação é o seguinte, que o cara que está subjugado, ele se sente tão preso naquilo ali que ele vai procurar ajuda. Tá? Esse procura ajuda. O fascinado não procura ajuda nenhuma, porque ele não precisa de ajuda, ele é o cara. Então, ele não precisa de ajuda. Esse aqui não, esse aqui vai procurar ajuda. Tá? Então, ó, é uma constrição que paralisa a vontade, tá? Muitas vezes é o domínio, tem o domínio total. Tá? Às vezes o domínio é tal que a pessoa se joga no chão, faz um monte de coisa. Tá? E existe, ó, a moral. O subjugado é constrangido moralmente, tá? A tomar resoluções muitas vezes absurdas, comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata. Tá? Então ele fica muito... E a corporal, ó, às vezes é tão grande que ele até atua no seu corpo. E aí, ó, atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, né? Se joga no chão, quer bater no outro. Às vezes é muito sério isso. Tá? Alteração completa do senso crítico e do discernimento. Tá? Então a pessoa fica totalmente, vamos dizer, possuída, né? Que eles chamam, né? Possuída. Olha o que a Adenauer fala aí, ó. Por viverem numa dimensão mais fluida e sutil e quintessenciada, ó, e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsediam utilizar-se dessas técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Tá? Então, muitos espíritos são super ardilosos, eles atuam diretamente nos nossos pensamentos. Tá? Fatores que predispõem à ocorrência de obsessão. Ó. Imperfeições morais, a primeira. Ó. Quem não tem imperfeição moral, ele levante a mão. Desequilíbrio emocional, ó, fatores psíquicos também. Álcool, entorpecentes em geral. Ambientes. Carnaval. E os nossos complexos. Tá? Olha o que eu falei para vocês, ó, as nossas brechas psíquicas que favorecem a obsessão. Aí, ó. Me diga quem de vocês que não tem, no mínimo uns 3 desses aí. Ó. Ideias negativas, ó, ciúme, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, egoísmo, orgulho, maledicência, calúnia, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, desregamentos sexuais, ó, vícios, fumo, álcool, drogas, tudo que é tipo de vício. Ó, a ociosidade também ó, favorece a obsessão. Então, tudo isso aqui ó, são nossas brechas psíquicas que favorecem aos espíritos obsessores. Está faltando quantos slides? Uns 300 ainda. E onde começa a nossa obsessão? Ó, nos nossos complexos psicológicos. Tá? O que são esses complexos? Ó? São comportamentos vividos ao longo de nossas vivências sociais e ao longo de nossas experiências, das nossas diversas encarnações. Tá? Estão lá ó, no nosso aparelho psíquico. Aqui eu só vou citar por cima, gente. Lá depois do ciclo 4, a gente vai começar a trabalhar o aparelho psíquico, começar a destrinchar alguma coisa. Tá? Então, ó, vão se juntando em nosso aparelho psíquico, na nossa mente, pela tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essa experiência forma um núcleo em torno de uma emoção comum. Tá?
E aí, normalmente, eles pegam o nosso complexo com o complexo dele, e esse complexo, normalmente, a gente não consegue lidar com esse complexo, aí o que acontece? Explode isso. E quando há essa explosão, é super difícil da gente controlar isso. Tá? Nas comunicações mediúnicas, os espíritos se conectam a gente por aí também, viu? Onde começa a obsessão? Ó? Os complexos são a porta de entrada, veículo usado pelo espírito para movimentar em nossa mente. Os espíritos enxergam o que não mostramos aos outros. Tá? Eu posso estar querendo matar a graça aqui no pensamento, você não vai saber que eu estou querendo, mas no mundo espiritual, sim. Por quê? Porque lá é mente a mente, pensamento, pensamento. Tá? E quem eu estou atraindo? Ó? Atraímos aqueles que comulgam conosco, ó, que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, com quem a gente está, ó. Eu acho que está no final, viu? E aí, gente, ó. A gente vendo tudo isso, a gente sentindo tudo isso, o que a gente precisa pensar e analisar? A gente precisa mudar a nossa maneira de pensar e de ser, principalmente de ser. Porque não adianta, às vezes, a gente estar na teoria aqui e não coloca isso na prática. A gente precisa colocar o que a gente está aprendendo aqui, a gente precisa colocar na prática. Senão, o que vai acontecer? Vai ficar só aí. Ó. Só tem esse, né? Ó, então, sua frequência energética diz de que sua vida é hoje, tá? Então, aquilo que você vibra, aquilo que você está emanando, vai dizer como é que está a sua vida hoje. Tá? Se você é uma pessoa que emana frequências vibracionais boas, é uma pessoa tranquila, uma pessoa que vive tranquila, uma pessoa que as coisas acontecem, você tranquilamente resolve. Tá? Agora, se você está na outra frequência, não tem jeito. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem de nossa vida. Mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. Simples assim, gente. Simples assim. Nossa vida é definida como que a gente conduz nossa vida. Se tudo é um problema na nossa vida, tudo vai se tornar um problema, né? Mas não existe problema que não tenha solução. E aqui um poema de Adenauer, é muito legal esse poema. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume. Aos franceses, aos suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração e do amor, que nunca cessa. Exale o perfume da bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Muito reflexivo, né? Muito, muito reflexivo. Muito obrigado, gente. Aqui estão as referências. E não fiquem muito reflexivos, não, gente. Não fiquem muito reflexivos. Não acreditem em nada que eu falei aqui, como o Luiz que fala, né? Não acreditem em nada que eu falei aqui. Vão pesquisar. Vão pesquisar e vão ver. E aí vocês vão chegar à conclusão. Cada um vai chegar a uma conclusão. E cada espírito é livre para ter a liberdade de ter sua expressão, para fazer aquilo que ele quiser. Mas aí, às vezes, você tem que arcar com as consequências, né? Então, se você está pensando
no bem, pensando no amor, você vai conectar com espíritos e pessoas que estão nessa mesma faixa vibracional. E aí o amor é força propulsora do universo. Muito obrigado.